E aí, turma? A gente hoje vai ver a primeira etapa do processo de desenvolvimento, a parte de explorar o que seria as etapas que compõem esse conceito aí do processo de desenvolvimento. Vamos lá. Seria o nosso processo de desenvolvimento de uma experiência do usuário. Ele é composto por a etapa de explorar, construir, prototipar, testar e refinar, implementar e observar. Lembrando que qualquer etapa pode ser retornada, enfim, ela é um processo iterativo e incremental. Aqui estão as etapas: identificar os usuários, criar personas, criar um mapa da jornada do usuário, descobrir os problemas a serem resolvidos e definir e entender os objetivos do negócio. Essas etapas, pessoal, elas são fundamentais para guiar todo o processo. Aqui a gente está explorando o problema que o usuário tem ou vai ter, as tarefas que o usuário vai fazer, e a gente está explorando também conhecer esse usuário. Se a gente não conhecer o usuário, a gente não vai projetar uma interface e uma experiência do usuário agradável. E se a gente não conhecer o problema e as tarefas que ele vai fazer, da mesma forma a gente não vai conseguir entregar uma boa experiência. Mas vamos lá. O que seria a etapa de identificar os usuários? Tá? Essa parte aqui, o que a gente costuma fazer é usar aquele post-it para a gente ir analisando e explorando quem é nosso usuário. Aqui, o que a gente faz não é identificar a quantidade de usuários. Por exemplo, eu tenho um setor específico de uma empresa que 100 pessoas vão usar. Esses 100 usuários, a gente não considera ele como sendo 100 usuários individuais. O que a gente precisa identificar é quem são meus grupos de usuários. Isso é que é importante. Quais são os grupos? Quantos grupos tem? Por exemplo, quantos usuários formam um grupo por um papel ou por uma função? Deixa eu dar um exemplo. No SIGA, a gente pode identificar que a gente tem 3 grupos de usuários. A gente tem um usuário que vai ser o aluno, o usuário que vai ser professor e o usuário administrativo. Então eu tenho 3 grandes grupos de usuários. Tá? Outra coisa que a gente precisa ver: qual a familiaridade dessas pessoas com aplicativos? Ele é iniciante ou ele é experiente? Vocês vão entender mais na frente porque a gente faz esse levantamento. Nível de conhecimento da aplicação, se ele é novato, se é especialista. A frequência de uso que cada um faz, se ele é ocasional, se ele é frequente. E identificar alguns contextos socioculturais. Isso é importante para a gente não cometer algum problema, inclusive até de lei, um problema legal com relação a um contexto cultural. Ainda em relação a identificar os nossos usuários. Uma etapa que a equipe deve fazer, e essa etapa ela é bem importante, e ela leva pouco tempo. Uma reunião de 40 minutos, 60 minutos se resolve isso. A ideia é que a equipe se junte e planeje como vai ser o envolvimento dos usuários no desenvolvimento. É importante, se a gente conseguir pelo menos um usuário para ajudar a equipe de desenvolvimento da experiência do usuário. Um usuário consultivo, que eu possa contar com ele a hora que eu precisar, para fazer consultas, para mostrar esboços, por exemplo. Um usuário participativo, que ele faz parte
da equipe de desenvolvimento, então ele é muito mais próximo da equipe que vai desenvolver a experiência do usuário, e um usuário esporádico, que é aquele que eu sei que eu posso contar sempre que eu tiver alguma dúvida. É importante a gente ter os três. É importante também que a equipe sente, defina isso e dê nomes a essas pessoas, e essas pessoas efetivamente elas participem do processo de desenvolvimento. Outra coisa que é interessante fazer, depois que eu levantei quais são meus grupos de usuário, descobri que são 3 grupos de usuário, descobri e a gente elencou quem é o usuário consultivo, o usuário participativo, o usuário esporádico. Aqui é interessante que a equipe se junte, que verifique tudo que foi levantado. Por isso que é bom a gente criar aqueles post-its na parede. Aí nessa hora a gente vai bater item por item e validar com esses grupos de usuário se o que a gente levantou é verdade. Por exemplo, eu descobri que tem um grupo de usuários chamado alunos. É interessante que eu pegue 10 alunos. A recomendação diz de 8. A partir de 8 é interessante. 2 a menos de 8 é legal, acima também é interessante. Que eu pegue um grupo de 8, 10 alunos e vá validar com esses alunos se efetivamente o que a gente está levantando, ele procede. E aqui a gente começa a criar as requisições de usuário. Tá? Essas requisições de usuário, elas são os recursos e funções que o projeto deve incluir. Aqui a gente começa a levantar um pouco do que são as tarefas. Eu utilizo essa parte de requisição de usuário, eu uso um documento de caso de uso. Aquela parte da fluxo, o fluxo de funções, eu gosto de usar essa parte. Para coletar os dados com esse grupo de usuários que a gente levantou. Eu levantei que existe um grupo de usuários chamado alunos e eu coletei 8 alunos para fazer uma pesquisa com eles. Uma forma de coletar, tem 3 formas simples de coletar, são entrevistas com ele. Aí para fazer essas entrevistas é interessante que a equipe de desenvolvimento ela se reúna antes e faça o roteiro dessa entrevista. O que é que a gente quer pesquisar? O que é que a gente quer pesquisar realmente nesse grupo de usuário? A gente pode fazer questionários e a gente pode fazer um estudo de campo ou uma investigação contextual. Esse estudo de campo é o que eu considero mais interessante. O estudo de campo a gente fica um tempo com o usuário vendo ele usar o sistema. Então a gente aprende muito de como aquele grupo de usuário trabalha. Imagina, eu fazer um estudo de campo para verificar o SIGA-A. Eu posso ter um grupo de professores, um grupo de alunos e um grupo de técnicos e passar um tempo, meia hora, com cada um, com 8 pessoas de cada grupo, para verificar realmente como é que eles trabalham, qual é o contexto do trabalho dele, o que é interessante, o que não é interessante. E nesse grupo de usuários, de 10 pessoas, vamos dizer, eu posso colocar assim, 3 usuários experientes, 3 não experientes e 4 intermediários. Entenderam como é que funciona? Feito isso, eu preciso modelar meu usuário, né? Eu sei quem ele é, fiz uma entrevista com ele, sei algumas coisas que funcionam e não funcionam, e agora eu vou modelar quem são meus grupos de usuários. Sempre lembrando, tá? Eu tenho 1000 alunos. Eu não vou ter uma modelagem para cada aluno. Eu vou ter uma modelagem para um grupo de alunos, tá? Se eu identificar, por exemplo, que existe um grupo de alunos de uma faixa etária específica, de uma condição cultural específica e que são experientes,
todos esses alunos fazem parte de fazem parte de um grupo. Né? Quais os atributos que eu coleto nessa modelagem? Os atributos primários. Por que eles acessam um aplicativo, um site? E o que é que eles tentam fazer? Qual é o papel desse meu grupo de usuário? Eu posso colocar como objetivo primário e dividir por necessidades ou estilo. Por exemplo, ele tem um papel, o professor. Tem um professor que tem um papel de professor e coordenador. Né? Isso é um papel. Eu tenho que identificar os fatores críticos centrais, são fatores que podem prejudicar a tarefa, são fatores que não podem faltar na interface, porque senão aquele grupo não vai conseguir chegar. E eu identifico a demografia, aí eu coloco idade, sexo, família, se é casado, se é solteiro, isso faz diferença. Tá? Nível salarial, região e todos os dados demográficos que sejam necessários para a criação daquele projeto específico que a gente está fazendo. Depois eu coloco a experiência, incluindo o nível educacional, né? Familiaridade com tecnologia, conhecimento do assunto, frequência de uso da tecnologia. Isso é importante saber. Uma coisa que é importante, é sempre bom lembrar que a gente deve focalizar nos atributos que vão ter maior impacto nos objetivos ou no comportamento do usuário. Por que eu chamo a atenção isso? Às vezes a gente fica perdendo muito tempo de projeto, enfim, da equipe, para ficar levantando requisitos que não vão ser utilizados, que o usuário não precisa. Ou então, querendo achar soluções que o usuário não precisa. A gente tem que ser minimalista e certeiro. Tá? A gente precisa fazer o que tem que ser feito. É melhor demandar mais tempo para focalizar nos objetivos corretos. Segundo passo que a gente deve fazer aqui, análise da tarefa. A gente analisou nossos grupos de usuário. Agora a gente precisa saber quais são as tarefas. Até porque um aplicativo ele é formado por um conjunto de tarefas. Cada tarefa segue uma sequência e chega no objetivo. É por isso que a gente usa um aplicativo. Quando eu escuto o Spotify, eu tenho um objetivo, tá? Para criar uma pasta de músicas que eu vou escutar e treinar, por exemplo. Eu uso um conjunto de etapas para chegar no meu objetivo, que é criar uma pasta de músicas. Aqui eu preciso fornecer a minha equipe uma visão geral de todas as tarefas que precisam ser realizadas. Todas. Se uma tarefa não for realizada, o aplicativo ele não serve. Não serve. Porque entenda o seguinte, aí para o que não serve eu vou dispor de outro aplicativo? Eu uso um aplicativo de música que não faz pasta. Aí eu vou usar outro que faz pasta e um só para ouvir? Não, o usuário não vai querer isso. Outra coisa que a gente precisa ver são os cenários. São as narrativas textuais ou encadeadas do uso da aplicação. Aqui, para montar um cenário, é interessante eu chegar para o meu usuário e dizer assim, você precisa montar... Eu vou dar um exemplo do CIGA. Você precisa se matricular em algumas disciplinas para iniciar o semestre. Quais os passos que você faz até chegar no objetivo? Tá? Isso é uma narrativa textual que eu posso descrever textualmente. E é baseada exclusivamente na aplicação. E eu tenho que levantar também quais são os riscos da contextualização. Quais os riscos
que podem acontecer para que uma tarefa não ocorra. Como é que a gente gera um cenário? O cenário, normalmente, ele é feito a partir de uma entrevista. E nesse cenário que a gente monta, a gente faz alguns questionamentos que podem guiar para a gente identificar qual é o contexto que o usuário usa uma aplicação. Por exemplo, por quê? Por que ele usa aquilo? Como é que ele usa? Como é que ele chega no objetivo? E o que é o objetivo? Aqui a gente descobre vários atributos de um cenário. Eu quero só lembrar um fato aqui, tá? Que é importante. Quando a gente monta um cenário, o cenário ele não é da aplicação inteira. Um cenário ele guia um objetivo, tá? Por exemplo, criar uma pasta de músicas no Spotify. Qual é o meu objetivo? Criar uma pasta, tá? Então, o meu cenário aí seria desde quando eu começo a minha interação até quando eu chego no meu objetivo. Isso é um cenário, ok? Como é que eu vou modelar as minhas tarefas? Eu fiz os cenários, fiz minhas entrevistas, descobri como é que funciona o contexto das minhas tarefas. Eu tenho todas as tarefas agora definidas. Agora eu vou modelar cada tarefa, tá? Como dica, eu uso o documento de caso de uso e utilizo aquele fluxo básico do documento de caso de uso, tá? Que é um exemplo aqui que eu coloquei, ó. Eu quero sacar R$100, eu insiro o cartão no banco do caixa eletrônico, pressiono o botão de saque rápido, digito minha senha, retiro o dinheiro e retiro o cartão. Eu descrevi uma tarefa e tenho o início, o meu objetivo, eu quero sacar, esse é o meu objetivo, e aqui tem todos os passos para chegar no meu objetivo. Qual seria o fluxo que eu anotaria lá no meu caso de uso? Cliente insere o cartão, cliente pressiona o botão de saque rápido, cliente digita a senha, cliente pega o dinheiro, cliente retira o cartão. Acabou minha tarefa, ok? Os questionamentos que eu devo fazer em relação a essa tarefa. Eu modelei, e isso está no meu caso de uso, no meu documento de caso de uso. Agora eu posso começar a refinar os meus processos. Por exemplo, como é que o cliente vai digitar a senha? Tá? Ele vai usar um teclado? Ele vai apertar os números na tela? Ele vai apertar numa tecla? Ele vai ser diretamente no touch screen? Como é que vai ser? Como é que vai ser feita a validação da senha? Tá? Tudo isso são aspectos que vão interferir sim na experiência do usuário e na minha interface. Como é que o cliente pega o dinheiro? Ele digita o valor, o sistema verifica o saldo, o sistema libera dinheiro. Percebem que tem várias tarefas embutidas nessa tarefa, várias tarefas, inclusive de sistema, e isso tudo tem que ser levado em conta, tá certo? Um exemplo aqui que eu coloquei de um sistema de biblioteca, tá? Sistema de empréstimo de biblioteca que pode fazer os usuários podem fazer várias atividades. Foram identificados 3 grupos de usuários, tá? 3 grupos. Usuário 1, grupos de usuário. A gente chama de usuário 1, mas aqui são várias pessoas, tá? Usuários da biblioteca, funcionários responsáveis pelo empréstimo e funcionário responsável pelo cadastro de exemplar. Usuários responsável pelo empréstimo e quem cadastra os livros. Tarefas. Consultar uma referência de um livro. Os 3 grupos de usuários fazem isso. Tarefa de reservar um exemplar. O usuário 1 e o usuário 2 fazem isso. O 3 não.
porque ele é responsável só por cadastro. Registrar um empréstimo, só o usuário, o grupo de usuário 2 faz. Registrar uma devolução, só o 2. Cadastrar um exemplar, só o usuário 3 faz. Ok? Vamos para o primeiro item, consultar uma referência. Aqui eu tenho um fluxo modelado, que eu posso colocar lá no meu documento de caso de uso, que descreve exatamente como acontece. Se o usuário conhecer os dados precisos da referência, realiza uma busca, inicia uma busca, digita dados, dispara a busca, verifica dados, encerra a consulta. Ok? Consultar uma referência é o objetivo final da minha tarefa, por isso que ele compõe o item principal da minha tarefa. Conhecer os dados precisos é o meu requisito necessário para que o meu objetivo aconteça. E aqui estão os métodos. Iniciar a busca, dispara a busca, são os métodos usados para que o objetivo seja alcançado. A melhor maneira de a gente agrupar um grupo de usuários é usando a persona, tá? Persona é um personagem fictício, ele é um avatar de um grupo de usuário real. Lembrando, faz parte, são grupos reais que eu identifiquei lá no início. E é criado para descrever esse grupo de usuário e como é que esse grupo de usuários se comportaria, tá? Ele representa um grupo de usuários, eu estou chamando bastante atenção nisso, porque às vezes em equipes de desenvolvimento a gente percebe as pessoas achando que cada persona identifica uma pessoa, e isso não é real, tá? E a gente define uma persona, um grupo de usuários que vai fazer parte de uma persona, baseado principalmente nos objetivos desse grupo. No Cigarra, eu montaria uma persona para aluno, meu aluno típico. O que é que o aluno faz? Eu colocaria uma persona. E a persona, ela funciona dessa maneira, tá? Como é que eu crio uma persona? Ela é baseada nas informações que eu levantei nas minhas entrevistas e nos meus questionários lá atrás, quando a gente comentou. Junto à minha população-alvo. Quem é que vai usar o meu sistema, tá? Quantas pessoas eu vou ter? Eu vou ter o número de pessoas que eu consigo identificar todos os grupos de usuários que vão usar o meu sistema, certo? Ou que usam o sistema. Como é que é a cara de um documento persona? Tem vários aplicativos, tá, pessoal, gratuitos aí na internet. Eu vou passar os links para vocês lá no Cigarra de construção de persona. Mas basicamente uma persona é assim, a gente coloca uma foto de uma pessoa. Isso aqui os autores indicam isso para humanizar, tá? Para quando a gente estiver discutindo na equipe, quando a gente pegar um formulário desse, a gente identifique aquele grupo. A gente coloca um item que identifica aquele grupo, tá? Grupo de influenciadores, grupo de professores, grupo de alunos, tá? Ele tem um nome, tem dados sobre aquela pessoa, eu trato como uma pessoa, mas isso reflete um grupo. Comportamento, requisitos, motivações, necessidades, dificuldades. Todos esses dados são relacionados ao objetivo da interface que eu estou criando, tá?
São só esses? Não. Pode colocar mais? Pode. Posso colocar dados diferentes, já que minha interface precisa que eu tenha dados específicos? Pode. Mas normalmente a gente tem identificação, motivações, dificuldades, necessidades e os comportamentos daquela persona. Tá? Personas são grupos. E aí vem uma pergunta. Mas se na minha base de usuários ela é muito diversificada? Simples, basta fazer mais personas. Se no meu grupo de alunos, eu percebo que dentro desse grupo ainda é diversificado. Eu tenho alunos que são profissionais e têm uma idade de 40 acima. Eu posso criar uma persona para esse tipo de usuário. Tá? Usuários que trabalham e têm acima de 40 anos. Eu crio uma persona para esse tipo, de usuário. Uma maneira que a gente gosta de fazer, e quando a gente tem espaço, é criar as personas da gente dessa maneira. A gente faz esse quadrado aqui, ó, a gente marca na parede ou no quadro essas linhas e a gente coloca aqui as nossas personas. Quem é o cara, qual a idade dele, o que ele pensa e sente, o que ele ouve, o que ele fala e faz, o que ele vê e quais são as dores, quais são as necessidades dele. Tem alguns professores que gostam de dizer assim, aonde dói? Aonde dói é onde eu preciso reter minha atenção. Eu entendi meu usuário, eu analisei, fiz entrevista, descobri meus grupos e agora eu tenho meus usuários catalogados em personas. Show! Agora eu preciso entender a tarefa. Eu identifiquei as tarefas, agora eu modelei as tarefas, agora eu preciso definir, que fique bem claro, como se dá a minha jornada de um usuário. O que é a jornada de um usuário? O usuário, o aluno, no SIGA-A, ele quer fazer uma matrícula em disciplina. A jornada do usuário vai ser todas as etapas que ele tem que cumprir para chegar no objetivo, ok? Isso é uma jornada do usuário. Jornada do usuário indica os caminhos que o usuário deve fazer antes do conhecimento da solução. E até depois, quando acontece a compra de um produto ou um serviço. Só a partir do conhecimento de todas as etapas é que eu posso identificar qual a melhor forma de fazer uma experiência de usuário agradável para eles. Tá? Cada jornada do usuário reflete uma tarefa. O conjunto de jornadas do usuário faz minha aplicação. Conhecendo uma jornada do usuário, eu sei exatamente como é que eu posso desenhar, modelar, produzir uma experiência do usuário agradável, tá? Vamos ver como é que funciona a jornada do usuário. Basicamente, a jornada do usuário, a gente usa alguns templates, e tem templates livres e disponíveis na internet. Vou passar também lá no SIGA para vocês os links, mas ele é basicamente assim, ó, um antes de iniciar a tarefa, o durante a execução da tarefa e o depois da execução da tarefa, tá? E aqui eu devo colocar tudo o que acontece. Aí eu tenho uma linha do tempo e os principais marcos, tá? Encontrar materiais ricos na internet,
acessar o site do produto, primeiro acesso ao produto, uso contínuo, virei um usuário fiel, recomendei o uso desse site, enfim. Quais são as etapas da jornada do usuário? Sempre essas etapas acontecem. Primeira coisa é o aprendizado e a descoberta, o interesse por aquele produto ou serviço, consideração de compra, quando é o caso de um site de compra, por exemplo, decisão da compra, a avaliação que a gente faz e a ação que a gente faz. Pessoal, essa jornada do usuário, ela funciona para tudo, tudo. Na área de marketing, os especialistas de marketing usam as etapas da jornada do usuário para fazer uma compra. Funciona também, por exemplo, eu tenho um restaurante, eu tenho uma pizzaria e eu quero identificar como é que se dá a jornada do usuário para ele consumir minha pizza, que ele tenha uma boa experiência do usuário. Percebe que a experiência do usuário pode ser usada para isso também? Que ele faça uma boa avaliação do meu estabelecimento, que ele volte e que ele traga novos clientes. Vamos identificar cada uma em separado. Aprendizado e descoberta. O usuário ainda está percebendo um problema, tá? Aí a gente pode levar para qualquer área. O cara quer comprar um livro, por exemplo. Então ele tem a necessidade o problema dele é obter um livro. Como obter o livro que ele procura? Segunda parte, interesse. Aqui, usuário, eu já estou buscando soluções para resolver meu problema. É nessa hora que sites que têm uma boa experiência, eles veem a mente do usuário. Tem um prêmio que se faz no Brasil que é um selinho que bons sites ganham. Chama Best of Mind. São os melhores que vêm na cabeça. Se eu perguntar para vocês assim, refrigerante, o que é que veio na cabeça de vocês? Qual foi a primeira coisa que veio na cabeça de vocês? A primeira coisa que veio na cabeça de vocês, para vocês, é considerado o best of mind. É a primeira reação que o cérebro teve. Quando eu falo em site de compra de produtos, se na cabeça de vocês veio Mercado Livre é best of mind, tá? É assim que funciona. Consideração de compra. Agora o usuário vai começar a avaliar todas as opções que ele tem disponível. Quero comprar um livro. Aí ele tem a Amazon, tem o Submarino, vende livro, a Saraiva vende livro. E aí começa a verificar quais são as melhores condições que eu tenho para a solução do meu problema. Tá? Decisão de compra. Aqui segue a avaliação dos benefícios trazidos por aquele serviço que ele escolheu. Quais são os benefícios? E a Amazon está dando desconto se você comprar no boleto e está dando frete grátis. Avaliação. Aqui entra a avaliação da experiência do usuário, a usabilidade, a interação, a navegabilidade. O usuário ele comprou, agora ele vai começar a avaliar como é que foi a experiência dele, se ele navegou bem. Ele não sabe o que é usabilidade, mas ele pode dizer assim, teve aquelas mensagens lá que apareceram, eu não entendi direito não. Isso é um problema de usabilidade. E por fim, a parte de ação, que é principal, quando o usuário tem uma boa avaliação subjetiva, ele vira fiel ao meu site lá de compra de livros e ele também comenta com outras pessoas, olha, eu fiz, é bom, legal, vamos lá que funciona. Pessoal,
Como o assunto ele é extenso e tem várias etapas, eu vou dividir o vídeo em várias etapas. Até a próxima.